Na atividade 2 de português, nós vamos começar por essa interpretação aqui, tá? Ok? Bom, observem a imagem, aí tem. Durante a aula, no meio de uma explicação importante, um aluno falou: Pro, posso ir no banheiro? Pro, nasceu 7 galinhas em casa. Ô, Pro, minha mãe fez bolo de laranja hoje, né? É bem assim, né, que vocês fazem na aula, né? A gente fica louca, tá falando de uma coisa e aí embaixo tá escrito aí as professoras pira. Quando ele fala isso, ele não fala numa linguagem formal, né? Ele fala numa linguagem bem informal, que realmente pira mesmo, né? A gente está explicando uma coisa e vocês começam a falar coisas que não tem nada a ver com a aula, as professoras pira, né? Bom, então, na atividade 2 do segundo bimestre, a primeira pergunta, ó, após a leitura, retire do primeiro e do segundo balão duas palavras formadas por sufixo. Vamos lembrar o que é sufixo? Sufixo é a palavra que é acrescentada ou integra ao substantivo, tá? Por exemplo, parede, paredão, voz, vozinha, boi, boiada, né? Então são as palavras que são acrescentadas depois do substantivo. Isso é chamado de sufixo. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar daqui, ok? Se não der para enxergar muito bem por conta da imagem, me pergunta que eu mando uma foto mais legível e escrevo no grupo para vocês, tá bom? Então, vocês vão aqui na número 1, duas palavras, ok? Que são sufixo aqui, ou seja, são palavras que estão aqui, que são acrescentadas. Eu acho que vocês vão tirar de letra, porque é bem facinho, tá bom? Eu já até achei as duas, então vamos lá. A expressão aí as professora pira está escrita numa linguagem formal ou informal, né? Então é só vocês marcarem um X aonde a resposta correta, na A ou na B, ok? Aí eu pedi para vocês corrigirem a expressão aí as professora pira. Corrigir de que forma? Escrever isso não estando numa linguagem formal. Vocês vão escrever aqui embaixo, ok? Como seria a fala certa, aí as professoras pira, tá? É só isso. Na 4, escreva 5 palavras que sejam formadas por sufixo eiro e inho. Vocês vão, o que eu acabei de explicar o que é o sufixo? Sufixo, lembra que está lá nós falamos sobre essa matéria. Vocês vão escrever 5 palavras. Ai, professora, mas eu não consegui achar 5. Tudo bem, escrevam 3 e tá bom, desde que tenha um final eiro e um final inho, tá? Aí na número 5 ele pede para vocês analisarem essa figurinha aqui, no caso, essa quadrinha, tá? Ele pergunta quem são os personagens da história, vocês conhecem bem, tá? E por que Magali ficou chateada quando o sapo se transformou no lindo príncipe? Ele faz duas perguntas por isso. Provavelmente, se não estiver legível para vocês aqui, me envia que eu escrevo para vocês no grupo, tá? Mas acredito que sim, é porque na filmagem tá um pouco distante. Vamos tentar aproximar para ver se dá para... acho que não fica muito legal, não.
Então, gente, nessa situação, ele faz a pergunta: quais são os personagens? Os personagens estão legíveis, talvez a escrita que vocês não consigam ver, mas eu escrevo para vocês no grupo, tá? E por que a Magali ficou chateada quando o sapo transformou em um lindo príncipe, tá? Observe, isso é história antiga, tá? Retire do primeiro balão a palavra formada por sufixo. Lembrando que sufixo é o substantivo quando acrescentado oinho, tá? Como vocês vão fazer aqui em cima, ó, eiroinho, tá? Então vocês vão olhar aqui e ver qual a palavra vai ser acrescentada, foi acrescentado um sufixo e vão escrever aqui, ok? Vamos para 8. Retire do último quadrinho uma palavra formada por prefixo e duas formadas por sufixo, tá? Ó, desse último quadrinho aqui, no caso aqui, ó. Esse quadrinho que tem a escrita, tá? A escrita: você se incomoda quando seu pelo fica sujo de cocô? Ele pergunta: não. Então, vocês vão ver qual a palavra que vocês, no quadrinho são formadas por prefixo e duas formadas por sufixo. E vão escrever, vocês vão, primeiro ele pede, ó, retire do último quadrinho uma palavra formada por prefixo e formada por sufixo, ok? Aí vocês podem escrever aqui do lado, tá? Não tem problema. Na 9. Explique o que o coelhinho entendeu com a pergunta do urso. Vocês vão, com as palavrinhas de vocês vão explicar o que o coelhinho entendeu com a pergunta do urso. E 10. Explique o sentido da pergunta feita pelo urso. Ó, são duas perguntas diferentes. O que foi o que o coelho entendeu e qual foi o sentido da pergunta do urso. Por favor, não escrevam coisas que não devem, tá? Porque ele fala, quando o animal se suja, não tenho porque não tem essa explicação, tá? Na 11. Há na fala do urso uma palavra formada por prefixo, transcreva abaixo. Se tiver uma fala lá em cima por prefixo, vocês vão transcrever. Transcrever quer dizer escrever a frase, ok? Bom, escreva quantas letras e fonemas há nas palavras abaixo, tá? Então, vamos lá. Letras, vocês sabem que é cada letrinha dessa. E fonemas são considerados o som de cada sílaba. Então, vocês vão só colocar em número aqui. Quantos fonemas, quantas letras, beleza? Abaixo. Leia o texto abaixo, responda o que se pede, tá? Vocês vão ler essa fábula, tá? Era uma vez um reino em um dia ensolarado e feliz nascia a princesa Aurora. O rei ordenou que fizessem uma grande festa celebrando o nascimento da sua linda herdeira e convidou todas as fadas do reino. Cada fada presenteou a princesinha com um dom: beleza, bondade, alegria, inteligência e amor. De repente apareceu uma bruxa malévola, furiosa, por não ter sido convidada para a festa e lançou uma maldição. Quando a princesa completar 15 anos, espetará o dedo e morrerá. A fada Flora, a fada Flora, que ainda não tinha dado seu presente, conseguiu modificar o feitiço dizendo: a princesa não morrerá, dormirá um sono profundo até que o beijo de um príncipe a desperte. Passaram-se anos, a princesa crescia cada vez mais bela, cheia de bondade, alegria, tornando-se uma jovem muito inteligente e amorosa. No dia do seu aniversário de 15 anos, ela resolveu dar um passeio sozinha, andando pelo palácio, subiu a escada que levava para a torre e lá encontrou uma velha máquina de fiar. Aproximou-se e, curiosa, por até então nunca ter visto um instrumento daquele, resolveu tocá-lo e, assim fazendo, espetou o dedo
e em seguida caiu num sono profundo. Adormecer. Não, pera, me perdi. No sono profundo. Deixa eu achar aqui. Profundo, isso. Houve um frio silêncio e no mesmo instante todos no castelo adormeceram. O tempo passou e uma imensa floresta cresceu em volta do castelo. Muitos anos depois, em um país vizinho, um príncipe ouviu falar dos mistérios do reino adormecido e determinou a encontrá-lo. Corajoso e muito belo, o príncipe atravessou a floresta e finalmente encontrou o castelo. Entrou espantado e viu que todos dormiam. Desde os criados do reino do sono havia uma linda princesa. Subiu a escada da torre e ali que já encontrou a Aurora dormindo em uma cama de ouro. Era a mais bela jovem. Aproximando da bela adormecida, beijou-a carinhosamente no castelo. Foi no mesmo instante a princesa Aurora despertou com ela. O silêncio no castelo foi interrompido pelos cantos dos pássaros e por um no reino foi acordando. Um por um no reino foi acordando, como se apenas por uma noite estivesse desencantado. E assim o feitiço de Malévola foi quebrado. Dias depois, Aurora e o príncipe se casaram, foram felizes para sempre. Como toda história, né, toda fábula, né, ela tem um final feliz. O que eu quero que vocês façam? O título do texto que você acabou de ler é A Bela Adormecida, Branca de Neve, Rapunzel, Barbie e as Princesas. Então, vocês vão marcar somente uma resposta, ok? O texto que você acabou de ler é um conto de fada, uma receita, um aviso ou um bilhete. Vocês vão marcar aqui somente uma resposta, ok? Retire da história uma palavra com sufixo inha, uma palavra com sufixo osa, uma palavra com o sufixo, aqui tem um errinho, tá, gente? Eu botei o M aqui, mas é só o O, com o sufixo oso, e uma palavra com sufixo mente. Então, vocês vão escrever aqui ao lado, tirando do texto que termina com inha, com oso, com osa, oso e mente, tá? Depois vocês riscam aqui esse M que saiu demais aí, tá? Aí vocês vão escrever aqui do lado, ok? Aqui vocês vão completar, tá? Complete as palavras abaixo com os prefixos in com N, in com M e des. Por exemplo, amor. Eu posso falar em amor. Eu posso falar in com N, in com M? Não, mas eu posso falar desamor, que são os prefixos, certo? Prefixos são os que a gente acrescenta a palavra, certo? Que a gente pode colocar. Foi aquele que a gente estudou, que eu mandei uma tabelinha para vocês, tá? E aqui, feliz, vocês vão acrescentar com in ou com D. A mesma coisa vai acontecer nos próximos, ok, pessoal? Então, acho que a gente vai terminando por aqui, porque a próxima fixação é de matemática. Então, a tarefinha de vocês hoje vai ser fazer a atividade 1 e 2 de português, tá bom? Um grande beijo, uma ótima semana, que Deus nos abençoe. Amém, tá? Beijo!